Fala galera, começa agora mais um podcast Diálogos sobre a Cena. A atividade é formativa e faz parte da programação da 18ª edição do festival Em de Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato, realizado pela companhia Fábrica de Sonhos e pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. Meu nome é Luciano Moura, eu sou jornalista e assessor do festival. O bate-papo de hoje vai ser sobre o espetáculo Detetive do Espavô, da Trupe do Navô e Grupo Esparrama, apresentado no palco do SESI Rio Preto. Participam do podcast comigo Eduardo Catanozzi, um dos curadores do festival. Obrigado, Eduardo, pela presença. Eu que agradeço, Luciano. Gibi Carneiro Neto, que é jornalista e crítico teatral. Obrigado, Gibi. Obrigado a você. E tô com o pessoal aqui dos dois grupos, eu vou falar o nome de todo mundo: o Vinícius, a Gi, a Lígia, o Renato e a Gabi. Obrigado, pessoal, pela presença. E é com vocês que eu inicio aqui o nosso bate-papo. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de cada grupo, como que se iniciou a trajetória de vocês e também sobre essa função para poder fazer o espetáculo aqui no SESI Rio Preto. Quem quer começar? Quem vai começar? Eu acho que, primeiro, nós somos dois grupos muito parceiros, assim. Então, a gente sempre realizou muitos trabalhos juntos, muitas coisas. Um grupo faz uma coisa, chama o outro, então a gente sempre teve essa trajetória. E aí, o Detetives, ele primeiro nasceu numa experimentação pandêmica, assim. A gente fez um primeiro protótipo ali virtual. E aí a gente resolveu se juntar de verdade para criar esse espetáculo falando sobre fake news para criança. Então aí a gente foi entender um pouco como trabalhar esse tema, que é um tema muito importante, né? Mas como tornar ele interessante para a criança, né? Como passar a mensagem, mas também não ficar aquela coisa massiva, maçante, né? E aí a gente foi desenvolvendo uma brincadeira dentro da coisa dos detetives. O espetáculo, nós somos detetives que criam um pouco umas histórias meio fake, vamos investigando e mostrando para as crianças também como a gente pega um pedaço de uma coisa, cria uma outra completa com informações e assim nascem as fake news, né? Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que só para acrescentar, como a Gi falou, né? Ele nasceu de um convite do Sesc, quando a gente estava tudo fechado. E aí tinha o Esparrama, né? Eles tinham já feito um projeto lá no Sesc, que era... De online. Como chamava? As histórias... Pitaco na História, Tá. Que era um projeto do Sesc lá de São Paulo, Sesc Pinheiros, que fazia uma brincadeira interativa. Então as crianças podiam, enfim, a audiência podia opinar no final da história. E a gente criou um espetáculo com isso, e depois eles gostaram, falaram, que legal, vamos fazer outro? Chama o do Navô também. Aí a gente falou, um bora. pouquinho a partir do outro espetáculo que a gente já veio pro festival com ele, que é o Livro do Mundo Inteiro, que é um pouco nessa ideia, só que não era online, né? O presencial, que é isso, a gente sempre pede pitaco das crianças para poder construir a história. Então, já tinha um pouco isso, né? Dos dois grupos também, de estar trabalhando, o Esparrama trabalhou online, e a gente já tinha trabalhado no presencial. E aí, vamos juntar os grupos, né? Foi. E aí, pegamos, para entrar nas coisas do fake news, a gente pegou um pouquinho do que cada grupo tem por pesquisa ali, né? Então, a trupe bastante na coisa do improviso, né? Por conta do livro. E Esparrama com o trabalho das escutas, né? Ali, que vocês fazem escuta com as crianças e tudo mais. Bacana. Eduardo, para gente trazer a sua opinião para o papo, né, que existe uma expectativa da curadoria, né? São várias inscrições de grupos do Brasil afora e vocês acabam selecionando 14 produções, 14 espetáculos para compor esse panorama do festival. Queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha específica aqui para os dois grupos. Bom, escolher 14 é difícil, né? Assim, porque são espetáculos sempre muito bons, cada um com uma linguagem, cada um com um trabalho diferente. Dá pra gente ter uma ideia do panorama do teatro produzido no momento, né? E o que encantou
a curadoria logo de cara, né, a gente conhece o trabalho das duas companhias, já louva o trabalho de vocês, tem uma trajetória brilhante, a presença de vocês no festival sempre é muito importante, sempre traz muita coisa boa pra gente. Receber vocês, assim, é uma delícia. Estou falando em nome da Fábrica de Sonhos, não sou dela, né, mas como curadora, sempre um prazer ter vocês aqui. Vou falar um pouco também como professor que sou, né? Na escola a gente trabalha muito essa questão das fake news, né? E vocês trazerem isso para o espetáculo é um ganho gigante. E para a criança, né? Ou seja, então a gente precisa começar a falar sobre isso desde a infância, porque a gente não sabe o que vem por aí. Eu acho que a gente está só no começo, a gente está tentando entender esse universo das pós-verdades agora, né? E trazer isso para a criança é muito importante. A linguagem que vocês usam é muito boa, muito divertida, muito leve, a gente se diverte e é bem bacana. Sobre o espetáculo, vou falar como espectador, assim, eu me sinto um pouco incomodado em teatro interativo, que chama a plateia. Hoje eu estava morrendo de vontade de levantar a mão e participar desse jogo, porque vocês criam um universo tão bacana desde a chegada, desde a entrada, que relaxa a gente, sabe, assim. E o tempo inteiro vocês estão interagindo lá embaixo com a plateia, então isso me coloca junto com vocês no espetáculo e, assim, eu queria ser uma das crianças escolhidas, né, para poder dar os pitacos na história, dar o norte, isso é muito bacana. O jogo de improviso que vocês fazem é muito legal, eu sei que, né, deve ter um roteiro ali, uma raiz que é o texto, né, mas o que vocês vão trazendo, que a plateia manda, é muito legal. Outra coisa que eu preciso pontuar sobre a curadoria é que é o segundo espetáculo, né, o primeiro foi o Grança Quebrado, que vieram duas companhias juntas. Então deu para perceber também que há uma certa tendência, não sei se foi coincidência, né, mas neste festival nós tivemos 2 espetáculos produzidos por 2 companhias. E o que eu pontuei no Grança Quebrado, eu vou falar para vocês também. Eu achei muito interessante porque vocês mantiveram as identidades dos grupos. Não criaram um terceiro grupo, que é a junção dos 2 outros, para fazer este espetáculo. Sim. Não. Juntaram, inclusive, os nomes do Espavô. Então isso fica muito claro, assim, né? E ver esse trabalho coletivo de vocês é muito, muito legal. E inspirador, acho que para toda a classe teatral, de que, assim, que a gente deve trabalhar junto, que a gente tem de trabalhar junto, e isso a gente só tem um ganho. Acho que outra coisa que é importante a gente sublinhar na fala de vocês é que, assim, a gente sempre vê muito o lado negativo da pandemia. A gente tem ouvido nesses podcasts vários trabalhos que nasceram da pandemia, nasceram, né, em um período de adversidade, de problema, e vocês fizeram, né, um trabalho lindo nesse momento que foi tão delicado, tão conturbado, né? Tem uma coisa no espetáculo que é o noir também, que atrai bastante. Esse clima do suspense, da sombra, né? A fumaça. Hoje tinha bastante fumaça. É a segunda vez que estou vendo a apresentação de vocês. Então, assim, aquela luz que acende, então, as lanternas, isso tudo cria um jogo baseado no cine noir, que é muito interessante. Assim, uma coisa que me chamou bastante atenção. E acho que eu vou revelar a minha idade agora. Não tem problema. A edição, tirando a edição. Que tem uma coisa de Charles Angel ali, né? Lá da década de 70. Tudo bem que teve filme agora, então isso vai amenizar um pouco. O pessoal viu. Mas eu assisti o Charles Angel, As Panteras, né? Que é a coisa do Charlie não aparecer, de ter o rádio ali conduzindo, essa coisa do detetive também, que eu achei uma sacada assim, muito legal, né? E uma construção de personagens assim, são 2 companhias, né? E tem uma linguagem uníssona no espetáculo, né? A gente vê um trabalho, a gente não vê 2, não dá nem para falar de quem é qual companhia, porque vocês são todos uma coisa só no espetáculo, então isso é muito legal. E a comunicação com a plateia.
né? Assim, as crianças embarcam pra caramba, assim, né? Vocês comunicam de uma maneira bastante direta mesmo. De dica, né? Assim, a gente sempre, né, procura dar um pitaquinho aqui, outro ali. Eu trabalharia um pouquinho melhor o final. Acho que o final ainda precisa de uma resoluçãozinha ali, alguma coisa me incomoda, alguma coisa, só o parabéns ali, o bolo, acho que falta alguma coisa para amarrar tudo aquilo que vocês construíram super bem. É bom, o final é bom, mas acho que dá para ainda trabalhar um pouco mais nesse sentido para ficar assim, 1000. Já tá. Não precisa ter 9,9. E eu só tenho a agradecer, gente, assim, pela presença de vocês neste festival. É sempre um prazer receber vocês. Voltem quantas vezes quiserem. Foi muito bom. Acho que fechamos a programação, né, este festival com chave de ouro com a presença de vocês. Obrigado por escolherem se inscrever. Obrigado por poderem estar aqui. Foi lindo. Obrigada. Que lindo, que lindo. Desculpa, não, é que eu queria só retomar o comecinho da sua fala, porque a gente viveu uma experiência que você falou, eu sou professor, né, e tudo mais, e trabalhar isso, né, com as crianças em sala de aula. A gente viveu, no ano passado, uma sequência de apresentações para escolas, né, e aí a gente desenvolveu, junto com uma pedagoga, Lígia, Gi também são educadoras, né, um material paradidático, né, assim, que é para professores e professores poderem trabalhar em sala de aula, em parceria com o Sesc Santana. A gente fez um almanaque também, um material paradidático, assim. Então, pra gente também foi muito bacana isso, né, de pensar o nosso trabalho, pensando, então juntando só uma amarrar, assim, pensar que tudo isso nasceu na pandemia. E aí, depois disso, falou, vamos fazer presencial? Vamos, fizemos um teatro. Aí desse teatro nasceu um paradidático que dá para trabalhar em escola. Então, a gente recebeu também bastante devolutiva de professores falando, né, desse material e tal. E a Laila, né, Laila Sala, né? Falei certo? É uma educadora incrível também, que super ajudou a gente a olhar, né, ter esse olhar da professora. Isso é muito importante, gente. É muito, porque às vezes a gente fica em sala de aula falando. Olha, gente, cuidado, né, com a informação, nem tudo aquilo que a gente recebe, a gente está recebendo muitas informações. Exato. Né, o jovem tem lido cada vez menos. Então, assim, jovem, criança e nós também, né? Então, assim, você ter como ilustrar com o trabalho de vocês tudo isso, eu acho que desperta para uma sensibilidade da necessidade de investigar. A gente brinca que a gente tem 3 notícias lá, né, a serem investigadas. E são 3 notícias baseadas em fake news de verdade. Fake news de verdade, é a contradição. Mas é isso, assim, né? Então tem lá, a de hoje foi a do ET. O ET é visto no interior do Brasil, que é a famosa fake news do ET Bilu. E aí é interessante, né? Porque as crianças super se empolgam, elas vão olhando e falam, isso, gente, porque história que não tá fazendo sentido, mas faz. E aí quando às vezes a gente fala a frase do ET Bilu, às vezes a gente não fala, ela vai meio do improviso mesmo, mas hoje a gente usou a fala dele, do ET Bilu. E é engraçado porque os adultos fazem, que eles pegam ela, né? Então ele é um espetáculo que faz isso também, ele se desdobra em algumas idades, algumas coisas. A referência do Charlie a gente também tem, mas as crianças não têm. E é legal assim que vocês vão reconstituindo, né? E nessa reconstituição, tudo leva a crer que eu vou ver a verdade ali, né? Sim. E é uma reconstituição, ou seja, eu posso reconstituir qualquer coisa. Eu posso recriar a verdade, né? Eu posso... o jogo com desenho também é muito mágico, muito lúdico, né? Vamos fazer o retrato falado, e esse retrato depois acaba falando. É uma graça, o retrato falado fala. E surpreende as crianças. Ninguém imagina.
Ele vai mexer o outro, ele vai... As crianças apontarem, eu não tinha visto ainda. Elas ficam enlouquecidas, né? Tá mexendo! Então dá pra ver assim que existem indícios que a gente coloca numa notícia, né, para autentificar esse discurso. Vocês fazem isso, mostram isso, falam, olha, até essas autentificações, elas são complicadíssimas. A gente tenta sempre brincar até na fala, assim, né? Quando a gente recolhe as coisas da plateia, a gente fala, nossa, sem o que vocês disseram, a gente não ia conseguir. Como você acha que é esse detetive? Você nunca viu, o que você acha? Fala o que você acha. Porque é isso, né? A gente vai jogando ali umas pitadinhas de... Estamos inventando. Vocês estão vendo que a gente está inventando? Que não é um fato. É uma técnica de autentificação Total. do discurso. Tem um livro bem antigo que se chama A Deshistória do Chapeuzinho Vermelho. Você lê o livro, você tem certeza de que a Chapeuzinho Vermelho existiu, porque tem o mapa da floresta, tem todos os dados, tem a genealogia. Então, assim, olha, essa história que parece ser fictícia, né, que parece ser um conto de fadas, né, uma história inventada, ela existiu de verdade. É uma grande brincadeira do autor quando a gente nem falava ainda em fake news. E essa escolha também de falar para a criança é muito interessante, que você falou, né? As crianças têm lido cada vez menos, aí você falou, a gente também, né? E é uma escolha, porque nas nossas pesquisas, para entender como combater a fake news, para trazer esse material para o espetáculo também, a gente percebeu que a fake news, assim, no geral, ela acaba trabalhando com uma parte de ingenuidade, até do adulto. Então, é uma ingenuidade quase infantil de querer acreditar naquela notícia também, ou porque é mágica, ou porque é interessante, vai de acordo com aquilo que eu acredito. É um viés de confirmação. É um viés de confirmação. E nessas buscas, né, tem as agências que combatem as fake news, eles levantaram um dado que as fake news, elas são 70% mais compartilháveis do que notícias reais. Então, pelo teor, às vezes, da notícia, que é muito absurdo e tudo mais, todas as notícias que a gente retrata no espetáculo, a gente trouxe de fake news reais, como a gente disse. E aí, esse lance também circulou bastante, os 2 sóis no Canadá. E aí, são explicações, como é algo que, às vezes, é lúdico, mexe com a nossa ingenuidade mesmo, com a nossa... esse lado mais bobo, assim, de querer acreditar. Você fala, nossa... E era uma explicação absurda, assim, que no momento, num ponto do planeta, o Sol refletia a Lua e aí parecia que era Então tinha toda uma explicação científica para uma notícia que era falsa. E aí esse desejo de acreditar naquilo, que é o que a gente mantém como adulto também, mas que está na criança também, né? Nossa, que interessante isso. E as crianças estão cada vez mais conectadas também, né? Então, e assim... Se nós, que somos adultos, caímos em diversas fake news, imagina uma criança ainda que está compreendendo o mundo. Então, até por isso a nossa escolha também de direcionar esse tema assim, para as crianças mesmo. E daí nascem as teorias da conspiração. Exato. Por que elas têm tanto engajamento? A própria coisa do ET, né? Tá no imaginário. Então você fala, olha, desceu um ET no interior do Brasil. E todos os jornais, aqueles jornais, começam a colocar. Você fala, eu quero ver, gente. Será que é um ET? Olha como ele será. A gente começa a engajar essa notícia, né? E fazê-la circular ainda mais. Mas, gente, quer dizer que a votação é séria da plateia? É sério. É sério. Eu achava que vocês escolheriam. Não, Vocês a gente fingem. Cada dia pode ser qualquer uma das três. Porque hoje pareceu que estava muito dividido. Dividida, né? Tá. Então você contou mesmo ali? Não, o fundão tava muito no ET, assim. Mas às vezes Gibi faz segundo turno. A gente, Às vezes Porque quando tá bem, fica bem dividido. Aí Renato eu bato o olho, assim, fica difícil ver, eu faço Eu o segundo pensei que turno. assim, hoje vocês decidem o que vocês querem fazer e aí você finge que ganhou. Ninguém ia perceber se A você primeira tivesse vez feito. que eu vi, Gibi, foi a do Pum. Ah. Foi a do Pum. Não, e é improviso mesmo. A gente não tem roteiro. A gente tem a manchete da notícia, a gente pega 3 informações da plateia e a partir das 3 perguntas que a gente faz pra plateia, a gente vai pro improviso. Então não tem roteiro nenhum no improviso, assim. Às vezes, claro que às vezes a gente tem algumas coisas, como a gente
alguma a gente faz mais que a outra, a gente acaba caindo em alguns vícios, assim, mas a gente sempre tenta fugir desses vícios que a gente sabe, às vezes aqui dá certo e às vezes não vem nada na cabeça, assim, mano, vamos no que a gente já tem mais ou menos, assim, mas normalmente a gente, é tudo improviso. Vai depender do que o cérebro hoje, a rocha, exato. o que eles Isso falam, muda as pistas, totalmente aí o rumo muda da história. tudo, né? Exato. Por isso que é um improviso. A bola de feno foi só hoje? Foi só Foi só hoje. hoje. Isso, por exemplo, a bola de feno foi uma coisa que a gente nunca fez. Nunca teve uma Mas bola de Nunca feno. falaram deserto, por exemplo. A primeira vez que falaram que a bomba foi escondida no deserto. E a gente deu uma roubadinha, né? É, foi Porque a a gente- rua deserta. Foi super honesto. Foi super honesto. Rua deserta. Eu dei uma roubadinha. Roubadinha. Eu chamo de adaptação. Isso. Eu chamo de subversão do palhaço. Chiquérrimo. Muito bom. Subversão do palhaço. Viu? Não foi roubo. Não, e é isso. Na linguagem do improviso, por exemplo, eu trouxe uma informação da bola de feno só para ilustrar o deserto. E aí, no final do improviso, uma coisa que a gente jogou no começo ajudou a fazer o fechamento da cena. Que ela precisava ficar presa junto com a bomba. Que é a bola de feno. E aí, a bola de feno volta e faz a amarração da cena. Uma coisa foi jogada... Por exemplo, tem muita coisa que a gente, no improviso, a gente coloca para ilustrar, e você é uma informação que a gente precisa ilustrar, que é o deserto. Porque foi isso. É uma rua deserta. Mano, só a rua deserta a galera não vai comprar. Então a gente coloca mais uma informação, a bola de feno. Então a gente já cria imaginário, tipo, levamos todo mundo pro deserto. E é uma informação que ficou ali. Que não é tão importante, né? Não pra história. Mas no final da história a gente precisa de algum link para fechar. E aí volta essa coisa que era só uma ilustração. Se a gente tivesse fechado de outra maneira, aquilo aí ia ser só para ilustrar o deserto. Mas acabou que ela voltou e fechou. Mas eu brinco falando da subversão do palhaço, da palhaça, mas eu acho que é muito verdade mesmo, porque a gente escolheu fazer esse espetáculo usando a máscara do nariz vermelho, né? Então, a partir desse momento também, a gente quase vira pra plateia, faz um combinado silencioso de tipo, olha, gente, Tudo pode. tudo pode. Então, o deserto pode ser uma rua deserta. É roubado? É um pouco roubado. Subversão. Mas nessa rua deserta, por a gente estar de palhaço, a gente pode fazer uma bola de feno. Então, E a acho que a plateia gente comprou, tem, né? a gente tem esse código aqui, que é um acordo silencioso que a gente faz com a plateia, assim, de vamos brincar disso? Vamos brincar disso? Então vai ser isso, beleza? Não, e vocês conectam com a plateia. São detetives ou são palhaços? Tem isso. Tá bom. Jimmy, queria que você falasse um pouquinho sobre as suas impressões. É um espetáculo de encerramento de um festival que está na 18ª edição, então acho que tem uma responsabilidade. É um trabalho que foi desenvolvido online, a princípio, igual eles estavam contando, né? Essa junção de dois grupos, né, que pode sim dar muito certo ou não, por conta de querer uma terceira identidade, e falar de um tema tão da atualidade. Você sendo jornalista, também sabe essa questão do combate às fake news. Sim. Foi uma felicidade terminar com esse espetáculo. Bom, primeiro, eu sou muito fã do espetáculo, das duas companhias, de tudo que vocês fazem. Então, já jogamos confete, vamos jogar mais. Não tem como. E esse espetáculo, para mim, é um exemplo perfeito disso que ele falou da comunicação com a plateia. Um espetáculo interativo. Para mim, assim, recentemente eu não tenho visto coisa melhor nessa opção de ser interativo do que o Detetives dos Pavô. É assim, um primor, um acerto total, do começo ao fim, desde começar ali, né, conversando com todo mundo, e pega o nome das crianças, elege alguns detetives. Agora, você imagina essas crianças ouvirem o nome delas no palco. Que coisa mais forte para a vida delas, né? A vontade que elas vão ter de voltar ao teatro, elas se sentiram dentro, elas participaram. Do meu lado tinha uma menina que o maior orgulho com aquele distintivo, então de detetive, então a interação começa ali. E a brincadeira do palhaço cabe nessa hora também. Então, quando você faz uma pergunta para a plateia e ele demora para responder, você fala, pode ser para hoje.
Eu O não seu aguento. tempo, né? Acho que era o seu tempo. Não, vai, Ela fala, não, mas pra hoje. Pode ser hoje. Quer dizer, é um atrevimento pedir ajuda e ainda zombada. Isso é uma delícia, gente. Eu morri de rir nessa hora. Eu li aqui, pode ser hoje também, e começo a rir sozinho, porque é muito gostoso. Isso que vocês fazem é muito espontâneo, né? Claro, tem as coisas todas pensadas, técnicas, os bordões, o suspeito, que funciona muito bem. O outro também é verdade, né? Só pode ser verdade. Isso também, né, enriquece o texto do espetáculo. Então, assim, para mim é um exemplo muito que eu gosto de dar quando alguém me pergunta se eu vi o que eu acho de espetáculo interativo. Eu falo, Detetives do Espavô é uma pérola recente nesse gênero, nessa linha. Fora isso, é uma grande farra espontânea de trapalhada, né? Tem de trapalhada, o que vocês fazem, não dá certo, dá errado, é coisa de palhaço realmente que tem ali. E essa, né? Porque no fundo, assim, tudo leva ao riso, né? Então é uma peça de charada, é uma peça de investigar, de brincar de ser detetive, mas não é sério. Nada, nenhuma pista, nada. Tudo vai terminar numa piada, num riso, numa brincadeira, num deboche, num tombo, numa coisa, né? Naquela coisa de preencher aquelas palavras, tudo errado, depois descobrir. Isso é muito legal, né? Muito legal descobrir depois o que é de verdade. A presença do rádio em cena também remete a uma época dos adultos. Tem muitas camadas, né, nesse espetáculo. Mas, para mim, o principal é essa comunicação perfeita com a plateia, do começo ao fim. Eu vi no Sesc Pinheiros, que é no saguão, né? E aí você vê, eu assisti vocês fazendo isso com as crianças. Nessa plateia muito gigantesca, não dá. A gente não sabe o que vocês estão conversando com cada um. Então acaba virando uma revelação também para nós, quando vocês falam o nome do detetive. Quem é? Levanta a mão. Então quem nunca viu o espetáculo não imagina que vai acontecer isso. Vira uma... Né? Porque do outro jeito lá que eu vi, a gente sabe. Vocês já estão pegando o nome ali, elegendo as crianças, alguma coisa vai acontecer lá, com a hora que a gente entrar. E aqui não, já está todo mundo ali. Então foi diferente para mim e muito legal também, muito legal. Evidências, né? O hino nacional brasileiro. Como numa peça de detetive não brincar com a palavra evidências, né? Todo mundo canta. Beijo diretorial. Beijo, adorou. Adorou. Ele nunca acreditou Você nessa pode piada. falar? Você pode falar de novo falando Yarley, maravilhoso. É que a gente... Eu acho sempre. O Yarley é o diretor de espetáculo do Esparrama. Yarley Rangel. O Yarley Rangel. Maravilhoso. E o Evidências veio de uma brincadeira. De improviso. De improviso. O espetáculo todo foi feito, a gente fez e construiu todo ele no improviso, né? Depois foi roteirizando e tal. E aí, quando a gente começou a cantar Evidências, o olho do Yarley virou umas 3 vezes. Vocês não vão fazer isso. Vocês não vão fazer Não, isso. gente, pelo amor de Deus. A gente olhava pra ele e falava, Então, por nossa, mas é favor, muito Yarley. E a gente se divertia. Aí, dá uma chance pra Não. gente. Dá uma chance que a gente vai E a provar. gente brincou, a gente faz na estresse, se for ruim a gente corta. Ele, vocês vão ver, vai ser horrível. O Dib adorou, Yarley. Aprovado. A gente fez na estreia, a plateia levantou a mão e a gente olhava pra cabine assim. Vai ficar. Arremata ainda dizendo, eu não gosto mais de Chitãozinho. Adorei. Pegar pegou, né? Tá. Pegar pegou. Muito gostoso, gente. Obrigado. Lindo demais. Posso pegar um gancho também que você jogou? Que a gente estava discutindo ontem, que a gente estava falando do debate de ontem, a gente estava discutindo lá fora, e acho que é uma questão para a gente discutir, já que é o último podcast, é uma ação formativa. Eu acho que cabe uma reflexão nossa sobre também vou falar no caso de Rio Preto, não vou falar no caso deste festival, não tenho outras vivências, né, mais aprofundadas para poder falar, mas que é a participação da plateia,
Porque aqui em Rio Preto é uma necessidade muito grande de bater palma em tudo, sabe, assim, de puxar, mesmo espetáculos que não cabem, espetáculos que tem quarta parede, o espetáculo de ontem era de uma delicadeza, né, e assim, as crianças querendo bater palma, querendo, sabe aquela coisa meio de animação de plateia, que acho que é uma vertente bastante forte, né, que daí no trabalho de vocês isso é perfeito, né, porque vocês chamam na medida, então tem essa confusão também do quando eu sou chamado para participar do espetáculo. Vocês nos chamam para participar e eu me sinto convidado e aceito o convite, né, assim. Mas nem sempre é assim. Às vezes é uma participação que fica Forçada. forçada. Fica demais, Tanto do artista quanto da plateia também. A plateia também precisa, às vezes, pensar quando é o momento de participar, né? Sim. Eu vou fazer uma colocação, acho que no final eles recebem o pessoal ali no SESI, a Gabi vai lembrar que teve um senhor que foi te cobrar o adesivo. O adesivo. Foi. Eu achei o máximo, porque ela tava passando assim para poder fazer a foto com as crianças ali, né, com os pais também, e aí ele foi lá e falou, oi, Você tá me devendo um você adesivo. está me devendo um adesivo. Que é o distintivo. Que é o distintivo, né? Olha que bacana, né? A gente tem falado muito isso nos podcasts, né? Que são produções para criança, mas o quanto que esse universo que é para todos, né? E o quanto que os adultos também têm participado. Então a gente viu hoje a prova viva disso. E foi muito legal, porque ela estava passando e ele foi lá, olha, eu quero meu adesivo. Eu vi você falando promessa é dívida. Imagina. Acho que uma preocupação das duas companhias é entender porque a gente faz teatro para a infância, mas a criança nunca vai sozinha ao teatro. Então a gente tem que ter essa preocupação de ter espetáculos e dramaturgias que abarquem os adultos e as crianças, assim, que dialoguem com a família. Então a gente sempre pensa um teatro para as famílias, assim, para não, porque é isso, senão a gente deixa a criança lá, a gente faz, volta e busca. E aí você consegue fazer isso colocando camadas de dramaturgia, né? Então, é isso. O evidências, a criança olha e fala, ixi, os adultos cantando por quê? Mas, né? É bonito, né? Seu pai e olha e fala, Meu pai e minha mãe cantando. Ou mesmo no improviso, quando as meninas fazem uma piada de duplo sentido, do buraco da caverna. Você falou, é infantil, hein? Cuidado. E aí você fica assim, até o que a gente vai até um limite também, vão brincando com esses limites também, assim, para trazer o adulto também, para ele se envolver com a gente, para brincar com a gente, participar do espetáculo, né? Tanto que vocês perguntam, no começo a gente começa perguntando para as crianças e no final do retrato falado a gente pergunta para dois adultos, né? Para as duas últimas, sempre a gente pergunta para dois adultos as duas últimas coisas, a bomba e o dinheiro. Pra também, porque é isso, a gente vai trazendo todo mundo. Você sabe que eu adoro também uma outra coisa dos signos que ele falou também, o Eduardo, as lupas. Então assim, não levanta essa lupinha pra mim. É muito legal, porque é uma coisa de detetive, que vocês fizeram uma piada em cima, né? A gente teve a experiência, você falou, é legal porque a criança quer voltar, né? A gente teve a experiência de criança que voltou vestidinho com a lupa. Ou disfarçada. Hoje tinha uma menina com uma lupa, acho que ela tinha assistido da outra vez no FIT, ela voltou com uma lupa. Tem um garoto lá em São Paulo que outro dia a gente foi assistir alguma coisa, tipo, a gente tava lá de plateia assistindo. E o garotinho reconheceu a gente, né? Aí ele fez suspeito, brincou, né? E esse garotinho, eu não me lembro o nome dele, porque a gente chama ele de Homem de Ferro, porque ele vai cada dia. Não, ele pintou o bigode, o cavanhaque do Homem de Ferro e a roupa do Homem de Ferro. Aí onde ele vai de Homem de Ferro, ele já foi de Batman, já foi de Mario. Cara, ele vai e toda vez ele vai. Você fala, nossa, eu te conheço. Ele fala, nossa, eu sou um Homem de Ferro. Eu tô disfarçado, eu sou um detetive disfarçado. É muito legal. Muito fofo, muito legal. Pessoal, eu agradeço então a participação de vocês. Vida longa aí para os dois grupos. Eu posso agradecer o festival? Eu gostaria de agradecer uma coisa muito específica do festival. Eu tenho estudado Libras, né? A língua brasileira de sinais. E eu acho muito massa, tipo, esse festival, todo ano que a gente participou. Tem a Thaís, né? Thaís, eu acho que é a Thaís. Cada dia. A gente conheceu ela no outro. É muito massa ter esse olhar para esse público.
Hoje teve um garoto, o Gabriel estava assistindo, eu fui lá, conversei um pouco. Ter acessibilidade e eu conversei um pouquinho ali com ele, dentro do que eu sei ali, né? E foi muito legal, assim, trocar com ele na hora do quadro, eu tava contando pra eles agora. Rolou uma coisa muito gostosa, assim, com ele, porque ele via as crianças gritando e ele não tava meio entendendo o que tava acontecendo, sabe? Aí eu vi ele meio perdido, ele olhava pra intérprete, tava... Aí eu falei, o olho dele. Aí ele ficou olhando, aí ele viu o olho mexendo. Aí ele levou um susto, o olho, eu falei, ai, você é mentiroso. Ele, não, é verdade, sabe assim, ele fazendo. Isso foi muito legal, então acho que eu queria, em nome do Grupo Esparrama, em nome da equipe do Navô, agradecer ao festival. E, poxa, muito legal, sempre que a gente esteve aqui, ter esse olhar para acessibilidade, assim, sabe? Que outros festivais possam cada vez mais estar olhando para isso, assim, sabe? De como a gente faz de verdade, né? Como a gente pensa nisso de verdade. Obrigada mesmo. Gibi, queria agradecer a sua presença e que você também fizesse as considerações. Obrigado, foi um prazer imenso ver esse grupo de novo, os dois grupos juntos, uma delícia de encerramento, lá no alto, com uma energia, com uma alegria, que é tudo que a gente quer do teatro, né? É que ver essa interação, ver a comunicação com a plateia funcionar no meio de uma tarde, né? Então, todo mundo saiu de casa, foi para o teatro, então é lindo, é lindo. E essas conversas também são muito gostosas, isso que o festival proporciona e que a gente já fez 14 vezes, vocês são o último grupo, então é muito gostoso ver a disponibilidade de cada grupo em falar e contar os processos. Isso é muito gostoso. Muito obrigado mesmo. Obrigada, a gente que agradece. Eduardo, queria agradecer. E eu também participação. Vamos lá. Bom, primeiro ao grupo. Né, assim, obrigado por escolherem esse festival. Em nome da Companhia Fábrica de Sonhos e da Curadoria, obrigado. Né? Acho que vocês fazem um trabalho essencial. Né? Então, a presença de vocês aqui é fundamental. Não me canso de agradecer ao Gibi, né? Sempre muito generoso, sempre muito cuidadoso. Um prazer, Gibi, ter ficado com você todos esses dias, né? A produção, né? E acho que vocês fizeram um trabalho excelente, me senti muito em casa, muito ao seu trabalho, Lu, também foi brilhante, parabéns. A Companhia Fábrica de Sonhos, por sonhar, né, tão grande e concretizar e executar esse sonho. E eu gostaria de terminar com um último agradecimento que para mim ficou como a imagem do festival, que foi uma coisa que aconteceu ontem no Emaranhada. Então, assim, um agradecimento à plateia, né, porque assim, acho que teatro não existe sem plateia. E ontem aconteceu uma coisa muito linda. Foi aqui no espaço da Fábrica de Sonhos, de arquibancada. Não sei porquê, o pai se sentou em cima com a criança, a mãe se sentou embaixo. No meio do espetáculo, a criança pediu para ir até o colo da mãe e a criança foi sendo passada por toda a plateia até chegar no colo da mãe. Então, assim, uma generosidade também, um cuidado com a criança que a plateia teve naquele momento. Né? Assim, então, acho que a plateia, né, o público do festival também é extremamente generoso, importante, e sem o público a gente não teria o festival. Com certeza. E, claro, aos patrocinadores todos, né, que proporcionam esse sonho da Fábrica de Sonhos. Pessoal, então obrigado, Gibi, obrigado, Eduardo. Dividir com vocês aqui esses 14 episódios do podcast, né, quero agradecer a paciência, o carinho e a gentileza também comigo aqui na apresentação, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Esse foi mais um podcast Diálogos sobre a Cena, atividade formativa que faz parte da 18ª edição do festival Em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato, realizado pela Companhia Fábrica de Sonhos e pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Até uma próxima!